Tá certo. Mas você me perguntou, o que eu aprendi em 2022? Qual a lição que fica? O que Deus nos ensinou ou quis nos ensinar? O que Ele tem nos ensinado desde que o mundo é mundo? A não colocarmos a nossa confiança nos homens, a não depositarmos nossas esperanças em sistema mundano ou qualquer organização ou instituição criada pelos homens. E sim a colocarmos as nossas esperanças, confianças, expectativas somente em Deus. Pois as Escrituras já nos alertam sobre isso em Jeremias 17, a partir do verso 5 ao verso 8, onde está escrito: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens e faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará em lugares áridos, em desertos, numa área salgada onde ninguém vive. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar fruto. Nesse texto vemos o resultado da vida de quem coloca sua confiança nos homens e na vida de quem coloca sua confiança em Deus. Pois a Bíblia nos ensina que quando confiamos em Deus e colocamos nele a nossa esperança, não seremos decepcionados. Confiar no sistema mundano e nos homens é pedir para se frustrar e se decepcionar. Primeiro, quem governa todo esse sistema mundano? Quem governa? A quem Jesus chamou de príncipe deste mundo? Isso, o diabo. É ele quem governa o sistema mundano. E quando colocamos a nossa confiança nesse sistema governado pelo diabo, estamos colocando a nossa esperança em Satanás. E o diabo veio fazer o que neste mundo? Roubar, matar e destruir. É o mesmo que você pedir para o inimigo fazer o mesmo para a sua vida. Te roubar, te matar, te destruir. E é exatamente isso que o diabo faz com as nossas vidas. Ou tenta fazer com as nossas vidas, né? Com a nossa fé, com a nossa esperança. Outra coisa, como confiar no homem falho, nas instituições criadas e governadas pelos homens? É a continuação do texto de Jeremias, desse texto. E é muito importante salutar, nós entendemos esse texto, porque assim está escrito: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem poderá compreendê-lo? Ou seja, o coração do homem é inclinado à corrupção. É terrivelmente corrupto. E não sou eu que estou dizendo, está escrito nas Escrituras. O cala-boca de todo homem é mamon, é o dinheiro, ou o medo de ficar pobre, de passar necessidade, de perder a vida. Lembra do que Satanás disse para Deus no episódio lá da provação de Jó? O diabo falou: pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. O diabo ele não conhece a essência de Deus, mas ele conhece a essência do homem. E por isso ele sabe onde atacar e ensina os seus servos a fazer o mesmo. Como confiar no homem? Como confiar na justiça humana? Sabe como que a Bíblia diz, como ela chama a justiça humana? De trapo de imundície. Por quê? Porque Deus sabe que a justiça humana é falha, é tendenciosa, é imersa em corrupção. É uma justiça que pune o inocente e recompensa o culpado. É só vocês estudarem a história. Confiar no homem, nas organizações que o homem criou, é pedir para se frustrar. Agora, por que quando confiamos em Deus nós nunca nos decepcionamos? Porque Deus é fiel. Porque todas as promessas de Deus se cumpriram, estão se cumprindo e irão se cumprir. Deus não erra, a justiça de Deus não falha. Observa a vida dos homens que confiam em Deus, que confiaram em Deus na história. Eles não foram e não são apegados ao dinheiro. São homens e mulheres de fé que não temem a morte, porque sabem em quem têm crido e para onde vão. Quem crê em Deus e põe sua esperança em Deus, sabe que Deus está com ele no vale da sombra da morte. E por isso ele não teme. Quem confia em Deus, teme ao Senhor, não se corrompe, não faz conchavos e não faz acordo com os corruptos. Não se põe em julgo desigual com os infiéis. Quem coloca sua esperança em Deus sabe que não pertence a esse mundo, mas a um reino de justiça que jamais terá fim.
E por esse reino, e é por esse reino que ele anseia. Quem confia em Deus crê na vida eterna, crê que o Salvador e Senhor Jesus veio e voltará para levar a sua igreja. Quem confia em Deus não teme a morte, porque embora os homens possam matar o corpo, eles não podem matar o espírito, e o espírito do servo de Deus sempre volta para Deus. A lição que eu aprendi em 2022 é que devemos confiar somente em Deus, e que vale a pena confiar somente em Deus, porque é do Senhor que vem a salvação do seu povo, e não de homem algum, ou instituição, ou sistema mundano. Eu aprendi que quando confiamos em Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus faz acontecer. E quando a nossa nação, os povos e as nações deste mundo aprenderem isso, as escrituras se cumprirão. Principalmente o texto que está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Segundo Crônicas 7, 14 e 15. Essa é a promessa para quem coloca em Deus a sua esperança e a sua confiança. Essa foi a lição que Deus nos ensinou em 2022. Agora a grande questão a grande pergunta é: será que nós aprendemos?